Oi galera, eu sou a Laísa e esse é o canal Deus Está Aqui. Nós vamos começar com um quadro novo no canal. O nome do quadro vai ser Hoje Eu Não Fui Cristão, que são atitudes que a gente acaba tendo e que não são cristãs, né? Que não são o que Deus diz que a gente tem que fazer. Então assim, vão ser histórias que são minhas, que eu vivenciei, e são histórias que vocês vão mandar ou que alguém já me contou sobre isso, tá? Então espera um pouquinho e eu já volto para contar essa história para vocês. Então, gente, voltando. Eu vou ler um pedacinho da Bíblia para vocês. Isaías 41:6 diz assim: Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que ajudar as outras pessoas. Não importa se é uma pessoa que a gente conhece ou se é uma pessoa que a gente não conhece. Então tá, pensando nisso, né, eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo. Eu e meu marido fomos de ônibus pra escola, pra faculdade, e depois do horário da faculdade, por algum motivo que agora não me lembro qual foi, ele ficou e eu voltei sozinha no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, tinha uma moça e ela chorava muito, mas muito mesmo, de soluçar. E ela estava sentada logo no primeiro e segundo banco. E eu lembro de ter visto aquela cena da moça chorando, né, desesperadamente, e eu olhei e pensei, não vou nem me meter. E passei direto e fui me sentar no meu lugar. E aí, conforme foi passando o tempo, as pessoas continuaram subindo no ônibus. E aí começou a me vir um pensamento. Por que que eu não fui lá? Por que que eu não fui irmã? Por que que eu não me ofereci pra ajudar? Não fiz algo por aquela pessoa que eu tava vendo, que estava chorando, que estava precisando de ajuda? E por que que tinha tantas pessoas? Porque tinha quase 40 pessoas dentro do ônibus, tá? Porque o ônibus estava cheio. Por que que elas também tiveram a mesma atitude que eu? Por que que elas olharam e pensaram assim, não é problema meu, vou pro meu lugar? Que foi a mesma coisa que eu fiz. E aí eu comecei a pensar. E aí o pensamento começou, né? E aí eu pensei assim, será que eu tô fazendo o meu papel como cristã? Quando eu vejo algo acontecendo e eu não me movimento, não faço o que Deus disse que eu deveria fazer, que é ajudar o outro, que é ser solícito, né? E aí, naquele momento eu comecei a fazer uma oração para Deus, pedindo desculpa, né, pelo meu comportamento perante aquela situação. E desculpa pela minha parte humana, que é aquela parte que dá a resposta automática, que diz não tenho, que diz não chega perto, né? Em vez de ouvir o que o outro tá falando, em vez de ser solícito, de ser amável, de demonstrar o amor de Deus, né? Que a gente seja, né? Que a gente transpareça o amor de Deus. E a gente não faz isso por causa das respostas automáticas que o nosso corpo é programado para dar, né? E aí eu fiz uma oração naquele momento, né? E pedi pra Deus uma segunda chance. Eu disse pra ele, olha, me dá uma segunda chance. Eu vou tomar agora a atitude que eu devia ter tomado lá atrás. Lá quando eu entrei no ônibus e vi que ela tava chorando. E eu comecei a fazer a oração. Terminei minha oração. Não demorou muito tempo depois. A moça que tava sentada do lado dela se levantou e desceu. E eu fui e me sentei assim, mas eu me sentei que eu me joguei, gente. Eu me joguei no banco. A moça que tava chorando tomou um susto. Que olha, foi inédito, tá? Mas não é a parte importante. Aí eu me sentei do lado dela e fiquei quieta, porque na verdade na vontade eu tava nervosa, eu tava também com vontade de rir, porque eu me joguei no banco, parecia uma louca. E aí ela olhou pra mim e voltou pro vidro. Aí eu peguei, me sentei do lado dela, né? Me arrumei, assim, comportada, que nem uma pessoa normal, não uma louca que se joga no banco. E, e disse pra ela assim, tu quer conversar? Tu precisa de alguma coisa? E ela disse pra mim, não. E continuou virada pro vidro, chorando. Aí eu disse pra ela, tudo bem, eu só quero que tu saiba de uma coisa.
Deus te ama, independente do que esteja acontecendo na tua vida. Deus te ama. Se tu precisar conversar, eu vou estar sentada aqui do teu lado. E ela olhou pra mim, deu um meio sorriso e voltou pro canto dela. E aí, nesse momento, ela começou a parar de chorar. Começou a parar, assim. E eu via que ela tava, sabe, assim, conseguindo respirar direito, porque antes ela não tava, era só choro, 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 desespero. Até ela conseguiu se acalmar o suficiente. Aí ela se virou pra mim. Aí ela disse assim... como é que foi que ela falou? Ela disse assim... Tu foi a primeira pessoa que falou comigo. Aí eu disse... Sim. E tu tá bem? Eu posso te ajudar? O que aconteceu? Aí ela me contou a situação que tinha acontecido na vida dela, né? Que foi algo ruim, bem ruim. E aí a gente começou a conversar, ela começou a contar sobre a vida dela e o que acontecia, como é que era. Aí eu peguei, conversei com ela, falei sobre Deus pra ela, disse que ela tinha, né, alguém que amava ela incondicionalmente, que não importava o que acontecesse, que sempre ia estar com ela, né? E aí ela pegou, já quase na hora de descer, ela pegou e disse assim, muito obrigada por ter conversado comigo. Eu precisava mesmo de alguém que viesse pra mim, que falasse uma palavra assim. Eu disse, desculpa não ter vindo antes. Eu disse pra ela, porque o meu dever era ter vindo quando eu te vi pela primeira vez e não ter esperado uma segunda chance pra poder ter feito o que eu já devia ter feito. Então assim, que sejamos irmãos, que sejamos a imagem de amor, né? Porque é isso que nós somos. Nós deveríamos ser, pelo menos. Nós deveríamos transparecer esse amor, esse cuidado, esse colo, né? Porque quando a gente tá triste, quando a gente tá chorando, a gente quer colo, a gente quer alguém que abrace, a gente quer alguém que te diga, olha, vai ficar tudo bem. Tá passando por um momento difícil, mas vai passar. Se acalma que vai dar tudo certo. Às vezes é só isso que a gente precisa ouvir. É só isso. Não precisa de mais nada, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de mais nada, a gente só precisa que alguém diga, olha, tudo vai ficar bem. E a gente se esquece disso, a gente se esquece desses momentos onde a gente só precisa falar com a outra pessoa, a gente só precisa dar o colo, a gente só precisa chegar e dizer, olha, Deus te ama. Não importa, Deus te ama. É isso que nós temos que nos acostumar a fazer. Nos treinar novamente para sermos pessoas que passam esse amor adiante. Porque a gente é programado hoje para não responder, para não olhar, para não querer saber. A gente é programado para isso. Então que a gente consiga se reprogramar para dar a resposta que Deus espera da gente. E que resposta é essa? Uma resposta de amor, de cuidado, de querer o outro bem, mesmo que a gente não conheça o outro. E aí, depois disso, eu desci do ônibus. O ônibus fica umas, sei lá, umas 4 quadras da minha casa. Eu vim de lá até a minha casa, rezando por ela, para que a situação dela melhorasse, para que ela conseguisse, né, sair daquela situação, para que ela ficasse melhor. Porque não era algo que eu pudesse ajudar, não era algo monetário, vamos dizer assim. Era algo que ela tinha que resolver, né? E que a única coisa que eu podia fazer por ela naquele momento era rezar. E eu segui rezando por ela várias e várias e várias vezes. E eu ainda, cada vez que eu me lembro dessa história, eu ainda coloco ela nas minhas orações. Então assim, por mais que a gente não tenha como fazer nada que seja palpável, efetivo, que a gente faça pelo menos, e quando a gente diz pelo menos parece uma coisa pequena, né? Pelo menos uma oração. Porque isso que talvez a gente ache que é tão pequenininho, para outra pessoa é gigante e vai fazer toda a diferença. Então, queridos, a história de hoje foi essa. Vamos ter várias outras, porque o que eu mais tenho é história. Então, assim, até o próximo vídeo. Não esquece de clicar no inscrito para poder participar dos próximos vídeos, né?
Participar não é exatamente a palavra, é saber dos próximos vídeos. Porque se você não clicar lá, os outros vídeos talvez você não veja. E vão ser vídeos tão legais quanto esses, porque eu tenho cada história pra contar que, olha, eu escreveria um livro. Tá bom? Obrigada por terem me assistido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!